Com a palavra o deputado Tom, Padre Tom, PT, Rondônia. Vossa Excelência dispõe de até 5 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, Padre Luiz Couto, semana passada, dia 22, relançamos a Frente Parlamentar dos Povos Indígenas. E junto com o relançamento, a Fundação Perseu Abramo, que é vinculada ao Partido dos Trabalhadores, em parceria com a Fundação Alemã Rosa de Luxemburgo, divulgou os resultados de uma pesquisa inédita no Brasil, retratando a percepção da opinião pública em relação aos povos indígenas. Um primeiro aspecto revelado por esta importante pesquisa é a ideia de que os indígenas vivem em harmonia com o meio ambiente. Perguntado se os índios vivem mais de acordo com a natureza do que os brancos, 90% dos brasileiros responderam que sim, e que 86% dos brasileiros estão de acordo que os índios protegem mais o meio ambiente do que o branco. Embora pouco declarado, a existência de preconceito no Brasil contra os indígenas é amplamente reconhecido. 80% afirmam que ele existe e 44% consideram que existe muito. Somente 13% da população brasileira acredita que não existe preconceito contra os indígenas no Brasil. Na região sul, a percepção do preconceito chega a 85%. Porém, quando questionados quanto ao próprio preconceito, é quase unânime sua negação. 96% afirmam não ter preconceito em relação a nenhum grupo étnico. De acordo com a pesquisa, a maioria da população, ou seja, 89% dos brasileiros, nunca se sentiram discriminados devido à sua cor ou etnia. 11% afirmam que já foram discriminados, mas a cerca de metade deles dizem que isso só aconteceu uma ou duas vezes na vida, e 4% que isso costuma acontecer de vez em quando. Na opinião de 2/3 da população, ou seja, 67%, no Brasil, ser índio é diferente de ser não índio. 35% acham que essa diferença é muito acentuada e 27%, no entanto, consideram que é a mesma coisa ser índio ou não índio no Brasil de hoje. A população brasileira, senhor presidente Luiz Couto, é bastante desinformada acerca dos povos indígenas que habitam o nosso país. Mais de 2/3 dos entrevistados não souberam responder quantos povos indígenas existem no Brasil hoje. 12% disseram que há menos de 10 povos indígenas no Brasil. 13% disse ter entre 10 e 50 povos indígenas e outros 12% disseram ter mais de 50 povos indígenas. Os conflitos com invasão e perdas de terra foi o problema mencionado por 34% dos entrevistados e as dificuldades de acesso à saúde por 29% dos entrevistados. Segundo a maioria dos entrevistados, 82%, a construção de estradas e represas para hidrelétricas só deveriam ser feitas quando causassem baixo impacto no meio ambiente. 77% estão de acordo que fazendas ou agroindústrias em terras indígenas só deveriam ser permitidas se os índios concordassem. A metade da população, 51%, concorda totalmente e 22% parcialmente que a construção de estradas e represas para hidrelétricas em terras indígenas só poderia ser feita se os índios que habitam essas terras concordassem. A maior parcela da população brasileira, 77%, no entanto, acreditam que a maneira como os indígenas produzem, protegem e não agride a natureza e o meio ambiente. Para 71% da população, os povos indígenas produzem só para o seu consumo imediato. 21% acham que sua produção é para gerar renda
e 3% acreditam que produzem tanto para o consumo imediato como para gerar renda. O Estatuto do Índio é desconhecido para a grande maioria da população brasileira. 75% não conhecem deste instrumento. Dentre os 25% que conhecem, a maior parte apenas ouviu falar. Pouco mais da metade da população brasileira considera que as terras destinadas aos povos indígenas no Brasil são insuficientes para que desenvolvam seu modo de vida de forma adequada, e cerca de 3 em cada 10 pessoas consideram suficientes. Os moradores das regiões Norte e Centro-Oeste são os que mais consideram suficientes as áreas destinadas aos territórios indígenas. Cerca de metade da amostra, ou seja, 49% dos entrevistados, acreditam que as crianças e jovens indígenas que vivem em aldeias não recebem a mesma educação escolar que a população não indígena recebe. Pouco mais de 1/3 acredita que recebem a mesma educação e 13% não soube opinar. Portanto, para finalizar, estatisticamente, que a população brasileira, de modo geral, gosta dos índios. Reconhece que são importantes na preservação do meio ambiente e na diversidade étnica e cultural do nosso país. Apesar disso, os seus direitos são sistematicamente negados, especialmente o direito ao território e ao acesso a serviços de saúde, educação e segurança de qualidade. Era o que tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente.